As declarações do presidente argentino Javier Milei, isto aconteceu na convenção partidária do PL, isso foi no último fim de semana, elas abriram, sim, de fato, concretamente, uma crise diplomática entre os dois países. O Itamaraty chamou o embaixador em Buenos Aires. Confira na reportagem de Danilo Moliterno. A conversa entre Mauro Vieira e o embaixador Júlio Bitelli no Itamaraty durou cerca de 40 minutos. Vieira também se reuniu com o chefe da diplomacia da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi. O chanceler disse ao diplomata que o pronunciamento de Milei é inaceitável e sem precedentes. Na convenção que lançou Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto no sábado, Milei chamou o presidente Lula de presidiário e o acusou de prender opositores. Ainda se referiu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, como lixo careca e criticou duramente a política econômica do governo brasileiro. As falas do mandatário argentino geraram revolta no Itamaraty e no Palácio do Planalto, especialmente por terem ocorrido em território brasileiro. O governo agora modula a reação. A estratégia é oferecer uma resposta dura a Milei, mas sem colocar em risco a relação institucional entre os países. Em evento no Itamaraty, Lula foi questionado por jornalistas sobre as falas de Milei. O mandatário respondeu em tom irônico. Dario Durigan também rebateu as críticas. O ministro da Fazenda disse que a economia brasileira está melhor que a Argentina e chamou Milei de palhaço. Em meio às respostas, o chefe de gabinete de Milei, Diego Santilli, minimizou os atritos. Não exagerem, afirmou o assessor. O governo brasileiro não espera um pedido de desculpas argentino. Leandro Gabiati, desculpando as brincadeiras no começo dessa edição, o que tem de pano de fundo nessa troca de xingamentos? Vamos lá, Milei lidera a partir do conflito, como qualquer outro líder com viés populista. Lula, né, mantém o nós contra eles, Trump, outro líder populista que incentiva o confronto. Nessa tentativa de diálogo, ou de não diálogo, na verdade, eu tendo a valorizar mais os aspectos internos e a colocar a política externa, e aqui com a venha do professor Lourival, a colocar a política externa em função da política interna. Eu entendo que Milei, logicamente, além de querer confirmar ser um líder regional e até global da direita, e essa participação apoiando o Flávio faz parte desse processo, mas Milei fala principalmente para o cidadão argentino, para o eleitor argentino. Milei enfrenta um desgaste local, logicamente não um presidente fraco, mas enfrenta um desgaste local a partir de uma realidade econômica dura, apesar de estar equilibrando a inflação e as contas públicas, mas logicamente isso aí tem um custo. Então, exaltar esse confronto e se colocar à altura do Lula, a referência da esquerda aqui na América do Sul, justamente serve para, eventualmente, colocar de lado essa agenda econômica negativa, esse desgaste, e exaltar justamente esse discurso mais ideológico, que é onde o Milei se movimenta muito bem. Logicamente, o Milei aqui está dizendo implicitamente que a diplomacia tradicional, aquela diplomacia que a gente conheceu até recentemente, ela está obsoleta e que hoje um presidente da República, neste caso um presidente argentino, pode vir ao Brasil utilizar uma linguagem, vamos dizer, heterodoxa e não ter absolutamente nenhum custo político em relação a essa postura. Obviamente o Brasil adotou uma posição ortodoxa, tomou as medidas diplomáticas respectivas, mas, logicamente, o Santilli, que vem da política tradicional, o chefe de gabinete, que seria um ministro da Casa Civil aqui do Brasil, justamente tentando diminuir um pouco o impacto desse atrito diplomático e agora jogo que segue. Só abrir um parênteses em cima de um ponto que o Leandro levantou. Caio, quantos votos vale o Milei no Brasil? William, é interessante que o Leandro ele coloca sob o ponto de vista da política doméstica argentina, e eu tenho refletido desde sábado sobre o impacto da presença do Milei
do ponto de vista da política doméstica. Ele chega da política doméstica nossa, então, por isso, quantos votos o bicho consegue aqui? Na verdade, eu acho que não necessariamente transforma o que ele disse, os ataques, tanto ao Alexandre de Moraes quanto ao presidente Lula, em votos, mas ele transforma talvez em um engajamento ou em motivação para uma campanha que é uma campanha que não sabe qual a próxima crise, né? Qual a crise de amanhã, que é a campanha do Flávio Bolsonaro. Uma campanha desacreditada, com problemas internos, com fraturas na direita, com briga da madrasta com os irmãos, que não tem vice, que não tem uma coalizão formal. E essa é a principal candidatura da oposição ao presidente Lula. Então, quando o Milei vem e fala o que falou, o que é repudiável, mas falou, primeiro, ele galvaniza essa militância que está um pouco assim, né? Queria que fosse o Jair, mas é o Flávio. E, de certa maneira, ele vocaliza o que os bolsonaristas acreditam sobre esses personagens, né? A grande parte dos bolsonaristas acham que o Alexandre é o que o Milei falou e que o Lula é o que ele falou. Então, nesse ponto de vista, sim, transformar em voto não, mas algo motivacional e encarar essa eleição brasileira como algo dentro de uma dinâmica de esquerda contra a direita no Ocidente, aí sim. Aí está o aspecto mais abrangente, Lorival, passando a você a palavra. Eu acho, nós já cobrimos muitas eleições, eu não me lembro de nenhuma com uma participação no sentido de presença mesmo, do noticiário internacional, de figuras internacionais, seja Trump, seja Milei, seja os outros presidentes latino-americanos, seja as figuras de proa lá perto do Caribe, tão fortes como está nesta eleição brasileira. Estão conseguindo o que até aqui? Distrair, né, as respectivas populações. Acho que, nesse momento, a gente tem que reconhecer que a iniciativa está sendo do Milei, né? O Milei tem atacado muito mais o Lula, né? E acho que você distrai a população do quê? De julgar a performance de cada governo, né? Porque se você discute políticas públicas, metas, e aí você cai na situação da cobrança, do accountability, né? De os eleitores poderem ter uma métrica de como é que está sendo o desempenho do governo. Quando você distrai a população com coisas assim, molecagens como essa, né? Coisas infantis, a população, uma parte dela pelo menos embarca, né? Porque é muito fácil manipular as pessoas pela raiva, pelo medo, pelo desprezo, pelo impulso de exclusão. A política acaba carregando coisas que são frustrações, ressentimentos que têm outras origens e aí acaba investindo na política, né? Então, acho que você traz um ambiente de irracionalidade, né? E quando você transporta isso para as relações, porque isso já é ruim nas políticas públicas, quando você transporta isso para as relações internacionais, você, no caso do Brasil e da Argentina, retira desses dois países uma das únicas vantagens competitivas que esses países têm, que é a falta de conflito regional. Juntamente, obviamente, com todas as características do agronegócio, né, do clima, do território. Essa é uma outra vantagem competitiva importante. Mas o que mais esses países têm de vantagem competitiva? Militarmente, eles são desprezíveis. Politicamente também, economicamente também. Então, assim, eles estão tirando de si mesmos uma vantagem competitiva que eles têm perante o mundo. Eles teriam que estar se coordenando agora, são os líderes do Mercosul, teriam que estar em estreita coordenação diante dos desafios representados pela guerra tarifária lançada por Donald Trump e disputa por influência entre China e Estados Unidos sobre o Cone Sul. E não, nós estamos discutindo nem sequer se Maradona ou Pelé, nós estamos discutindo, nem sequer isso. Daniel, o que o governo brasileiro pensa em extrair do que o Milei está fazendo? Por analogia, tá bom? Por analogia. Sentindo-se agredido por Trump, o governo brasileiro aufere dividendos. Com o Milei também?
Também reforça a tese do discurso, da defesa à soberania, que virou o discurso padrão de campanha, um dos discursos em que o PT mais aposta. O que eu vi nas últimas horas, William, é que depois da escalada toda na tensão diplomática Brasil-Argentina, o governo brasileiro não quer propriamente desescalar, mas não quer escalar mais ainda. O que eu quero dizer com isso? Ministro da Fazenda chamando Milei de palhaço. Já chegou um alerta do Palácio do Planalto. Peraí, não vamos mais por esse caminho, né? Vamos ficar no que já estamos, embaixador chamado aqui para consultas, isso é importante, é um gesto diplomático de tremenda insatisfação, vai ficar aqui por um bom tempo, não tem data para voltar, mas agora chega, inclusive porque se há uma separação política, não há um divórcio econômico. A indústria de São Paulo depende muito da Argentina, os empresários argentinos dependem muito do mercado brasileiro. De parte a parte, ainda são os principais mercados para produtos industriais. Agora, dificulta, e acho que esse é um ponto, se a gente pensar no que era aqui a América do Sul de agosto de 2023, quando Lula fez uma cúpula de presidentes amazônicos. Nenhum presidente da Amazônia é mais, por assim dizer, esquerdista, raiz, né? Como você vai cooperar ali? Como é que você vai ter projetos ali em comum? No Mercosul, você tem o presidente do Uruguai querendo negociar livremente com a China, a revelia do Mercosul, o presidente da Argentina fechando acordo tarifário com os Estados Unidos, e o Brasil pensando de uma forma completamente diferente. Como é que você vai colocar sinergia? Então, é esse ambiente hostil que, caso o Lula seja reeleito, ele vai enfrentar aqui num novo governo, num quarto mandato. Leandro, eu sei que a pergunta é especulativa, mas seria possível a gente avançar o nosso horizonte para além das eleições no Brasil e imaginar em que medida os dois países ajustariam qualquer tipo de agenda comum diante da desordem internacional? Parece difícil, né, a gente imaginar esse cenário e principalmente quando a gente lembra e tem como referência a relação entre Alfonsín e Sarney, ou até de Menem e Fernando Henrique. Quando observamos essa realidade de hoje, na verdade, é difícil traçar um cenário otimista. Eu mencionei há pouco essa questão de estamos de fato testemunhando uma mudança de ordem global, né, em que a diplomacia deixou de ser o caminho da negociação, né? O Trump, acho que é o paradigma evidente, né, dessa nova realidade, impondo tarifas de forma unilateral. O Milei, que hoje indica, quando a gente olha as pesquisas, apesar de alguns problemas, o Milei hoje não tem oposição consolidada e tende a ser reeleito. E talvez se a gente olha as pesquisas aqui também e vemos o Lula não reeleito, mas numa posição hoje confortável, teríamos mais 4 anos de Lula e ainda mais 4 anos de Milei. Difícil imaginar algum tipo de recomposição nessa relação entre ambos os países. Do ponto de vista da campanha do Flávio, a presença do Milei significou a ajuda esperável? Sim, desse ponto de vista de motivacional. Como você dizia anteriormente. Motivacional e 2, e poder vocalizar o que o candidato e os candidatos e a militância não pode vocalizar. Quer xingar. Quer xingar por receio de uma repreensão da Justiça Eleitoral ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Sim, foi considerado bem sucedido. Lembrando que o Milei esteve antes numa agenda oficial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E toda essa operação para agravar a crise diplomática, primeiro que o Celso Amorim, hoje à tarde, trocando mensagem com ele, disse considerar que é a mais grave desde a redemocratização, né? Citando ali a anterior na construção de Itaipu. E segundo que estava no palco com o Milei o ministro das Relações Exteriores da Argentina e o cônsul da Argentina em São Paulo. Então tem uma leitura aqui do governo brasileiro de que toda a diplomacia argentina acabou automaticamente arrastada para essa crise. Oi? Bom, acho que vai haver movimentos, digamos, no nível diplomático, profissional, né, assim, dos setores que fazem as pontes entre os dois países para manter um diálogo, né, afinal, a interdependência é muito grande. Agora, isso internamente, de forma, né, em canais diplomáticos fechados. Eu converso eu conheço o embaixador argentino em Brasília,
é um profissional, né? Conversa com ele, ele não tem esses ranços ideológicos. E o mesmo acho que pode ser dito do embaixador brasileiro em Buenos Aires. Então, acho que os canais serão, as pontes profissionais, diplomáticas serão restabelecidas. Agora, o que fica faltando, e isso realmente acho que é irrecuperável e que nunca aconteceu entre Lula e Milei, foi um diálogo de alto nível, né, que permitisse. Obviamente, eles têm discordâncias, né? O Milei gostaria de baixar a tarifa externa comum, o Lula gostaria de mantê-la e tal, quer mantê-la e vai mantê-la, mas poderia haver uma coordenação, né, assim, dos próximos passos que o Mercosul deve dar. Os desafios são enormes, inclusive em relação à União Europeia, aos Estados Unidos, à China. A pauta é enorme, né? Então poderia haver uma conversa civilizada, mas isso não dá para esperar mesmo.